Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil atravessa a pior crise enfrentada pelo país nas últimas décadas. O aumento do desemprego é uma das várias consequências de um cenário com recessão e inflação juntas, que não se via desde a década de 1980. Mas o que o parlamento pode fazer pela população neste momento de crise? É sobre isso que a gente conversa agora com o primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Prazer em te ver e um abraço especial a todos os telespectadores. Prazer é todo nosso. Deputado Beto, qual a avaliação que o senhor faz do atual momento de crise que o país passa? Olha, o país está numa dificuldade muito grande, administrativa, diria para você, porque nós vivemos num regime presidencialista e, teoricamente, quem comanda o regime presidencialista é a presidência da República. Com muitos poderes, né? Isso. E, por outro lado, você tem um problema político grave. Então, como você muito bem falou na tua introdução, a gente está numa crise muito grande que não se via no Brasil há bastante tempo. E a sociedade, de uma forma geral, até aqui dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, etc., um pergunta para o outro e fala assim, bom, qual a saída? De que maneira que a gente vai poder sair desse imbróglio todo? E eu diria para você, eu estou no 5º mandato como deputado federal, já fui prefeito de uma cidade grande como Santos, etc. Eu diria que nós temos essa responsabilidade de buscar uma alternativa. Lógico que você tem um problema de envolvimento hoje da classe política, de parte do empresariado brasileiro, né, nesse denuncismo todo e nessas questões que envolvem aí Lava Jato e etc., mas, por outro lado, nós temos que achar uma solução para que a gente possa retomar o crescimento do país, manter o emprego que existe, gerar mais emprego, porque a situação está muito difícil. Secretário, aparentemente o governo está paralisado, ele até está tentando fazer alguns passos agora, né, propor algumas reformas, mas a gente viu ele paralisado em 2015. O parlamento pode ter um papel mais de protagonista nesse combate à crise? Eu acho que sim. Eu sinto que, por um lado, a presidência da República, eu sinto que a própria presidente Dilma Rousseff, ela deveria sair numa proposta e deixar marcado, pelo menos, o seu nome na história, de alguém que fez uma propositura num momento em que o país está vivendo e que seja algo consistente. Não importa que esta proposta que venha a ser feita para você retomar o crescimento do Brasil, eventualmente seja impopular num primeiro momento. Por exemplo, questão da Previdência Social precisa ser mexida, porque você tem déficits atrás de déficits constantes e o Brasil não aguenta isso. Então, todos nós temos a consciência de que precisamos mexer. A gente está esperando, logicamente, uma proposta por parte do governo. O governo já sinalizou que vai apresentar. Mas diria a você que a economia que se faça no setor da Previdência Social para o ano de 2016, para o ano de 2017, ele é pequeno perto de todo esse déficit que existe. Claro, a reforma ela vai desatar uma bomba relógio, sim, mas a curto prazo não muda muita coisa, futura, né? Mas não diria para você que você resolve o problema de imediato. Então você tem questão, vou te dar um exemplo, questão da área de siderurgia. Tirando um exemplo para você, porque está lá na minha região da Baixada Santista, empresa demitindo, etc. Aliás, qual a situação da crise na Baixada Santista, deputado, nesses momentos? É muito grande, porque você tem o maior porto da América Latina, você tem o polo industrial de Cubatão e você tem um setor de serviços em Santos, Guarujá, Praia Grande, etc., que sofre muito com essa questão, não só com a questão do dia a dia das pessoas, de não comprarem no comércio geral, etc., mas da indústria deixar de investir e acabar demitindo.
Então, essa questão, por exemplo, questão siderúrgica, de alguma forma, o governo tem que dar uma luz para esse setor. Por quê? Porque a atividade de produção de aço no mundo inteiro, ela caiu. A atividade econômica dentro do Brasil, nesse momento, caiu em função da recessão. Algo precisa ser feito, e eu estou te dando um exemplo de um setor, para o setor siderúrgico, para que ele possa exportar a preços condizentes e para que ele tenha produtividade, para que ele tenha competitividade no mercado internacional, para ele poder colocar o produto fora do país. Então, eu digo a você que eu acho que nós precisamos ter um foco na produtividade em qualquer setor do país, e aí diria para você que toca muito a questão que envolve relação capital-trabalho. Se você me perguntar, Beto, o que você precisa mexer de imediato, qual é a sua proposta? Eu mexo na CLT. Eu acho que essa relação entre empregado e empregador, coisa que muitas vezes os partidos de esquerda aqui dentro do Congresso têm ojeriza de mexer, eu acho que não. Se você pegar, por exemplo, o país que é mais rico do planeta, que é os Estados Unidos, nem justiça do trabalho tem lá, e nem lei trabalhista tem. A relação é a empresa com o empregado. E eu não vejo grandes problemas com relação a isso, até porque o nível salarial lá é alto e as pessoas trabalham. Então, eu sinto que as amarras na economia brasileira, em função da legislação que foi aprovada desde 88, desde a Constituição, a gente tem um país muito, muito seguro, sem produtividade, sem condições de competitividade em nível internacional. Então, eu sinto que a gente precisa de um grande plano. Previdência é importante, é importantíssima, mas eu acho que a gente precisa de um grande plano agora. Uma reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista, mexer em determinados setores, como eu citei para você, siderurgia, mas você tem que mexer no comércio, você tem que mexer na indústria automobilística, você tem que mexer nos diversos setores de produção e a gente procurar incentivar e não esquecer do setor agrícola, que, na verdade, é o setor brasileiro que tem produtividade, que de alguma maneira... menos com a crise, né? Mas de alguma maneira está segurando o piano nesse momento. Claro. Então, nós precisamos ter esse tipo de projeto na minha visão. O senhor sabe, como ninguém, né, deputado, que existem milhares de projetos em tramitação na casa. Quais que o senhor visualiza que poderiam ser uma resposta rápida da instituição do parlamento para a sociedade quanto a essa questão trabalhista, quanto à crise? Eu acho que, na minha opinião, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, a própria presidência da República pilotando uma proposta como essa, eu acho que o nosso foco, diria para você, que é a produtividade. Aquele famoso custo Brasil. Isso. Quando eu te digo produtividade, você vai mexer relação capital-trabalho, você vai mexer com o juro das empresas, você vai mexer com importação e exportação de máquinas e de serviços. Então, você acaba mexendo de tal maneira no país, coisa que outros países fizeram em outras épocas e deu certo, por que não dará certo no Brasil? Então, eu diria para você que nós temos que ter um foco na produtividade, ou seja, na produção de bens e serviços no menor custo possível, para que a gente possa vender dentro do mercado nacional, que tem um grande mercado consumidor, e você ter possibilidade de ter competitividade em nível internacional. Então, eu acho que, resumindo para você, lógico que você tem uma série de projetos aí, mas resumindo a você é isso. Não dá para... Vamos pensar, mandato passado da Presidente da República falou assim, vou baixar aí a tarifa de energia, podem comprar equipamentos que a gente vai estar aí baixando a tarifa, está baixo. Depois ela aumentou muito mais. Aí vai no 6 meses, 7 meses depois, dá um impacto muito grande. Essas coisas que acontecem no Brasil, que acontece junto ao empresariado, isso é muito ruim, porque... A quebra de confiança, né? Isso. Além disso, o empresariado ele precisa, de alguma forma, ter estabilidade para poder investir. Sem esquecer
diria para você que a gente sempre discute essas questões de infraestrutura no Brasil. Dá para a iniciativa privada tocar, dá concessão de ferrovia, de rodovia, portos, aeroportos, entrega para a iniciativa privada, porque ela sabe fazer melhor do que o poder público. Algumas coisas, como o aeroporto de Brasília, por exemplo, que estava sempre indo na lista dos piores, agora todo mundo está satisfeito com ele. Que algumas coisas funcionam melhor, né, realmente. Aí você pega, vamos dizer aqui, perto de Brasília, a ferrovia Norte-Sul. Começou com Sarney, quando era presidente da República. Eu tive a oportunidade de ver 3 inaugurações recentes, uma do Lula e 2 da Dilma. E a ferrovia não passa trem em cima dela. E a ferrovia está lá parada, esperando. E foi dinheiro brasileiro, dinheiro da sociedade investido ali. Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil que nos assusta. O que a gente precisa? Ter um marco regulatório para o setor ferroviário, ter um marco regulatório para o setor de rodovias e entregar para a iniciativa privada para ela, com um contrato bem firmado. Logicamente que o governo vai receber um dinheiro, e eu acho isso muito positivo, mas muitas vezes o governo quer ser leão no recebimento desse dinheiro, numa concessão e etc., que não aparecem concorrentes. Então vamos entregar para a iniciativa privada brasileira com regra muito bem definida, até a iniciativa privada internacional, se der preço melhor, e vamos tocar. Secretário, infelizmente o nosso tempo já acabou. Esse é um programa curtinho, mas o senhor já está convidado para voltar e discutir de novo soluções para a crise com a gente. Não, com muito prazer. Eu acho só que na primeira secretaria da Câmara a gente acaba dando exemplo e estamos fazendo a nossa economia. A gente está trabalhando intensamente aqui durante esse ano que já se passou e o próximo ano, intensamente para que a gente possa reduzir os nossos custos e prestar o melhor serviço para a sociedade. Dá o exemplo que parece que não é todo órgão que está seguindo, né, deputado? Obrigado. Obrigado de novo. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais.